Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com a psicóloga doutora Magali Oliveira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. Sempre um bom horário desse. É horário que no sábado você pode acordar um pouquinho mais tarde, porque o menino não tem aula, a menina também não tem aula nesse dia de sábado, é um dia tranquilo. Então, a senhora que já está aí preparando aquele café regional com tucumã, com um pãozinho com queijo coalho, isso tudo é muito bom. Uma tapioquinha, ó, deu água na boca. Então, aproveite e já ligue a sua televisão lá no nosso canal, no TV em Tempo, aliás, TV Norte Amazonas, que é afiliada do SBT. E você vai ter uma gama de informações que são enxugadas, mas são coisas que vocês precisam saber, porque sempre a gente tem um profissional de nível aqui dentro do programa. E hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar 98455-5227. Então, os prazeres da carne passam primeiro aqui no Churrasco da Vila. Aqui você vai saborear, uma costela no fogo de chão fantástico. Agora a chuvinha aparecendo para brilhantar a nossa entrevista. Então esse barulhinho que vocês estão ouvindo é porque nós temos aqui um telhado de alumínio e aí a chuva vai fazer um barulho bastante grande. Mas isso não tira o brilho da nossa entrevista, porque nós estamos com a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que tem o seu consultório na Psicomed Odonton Clinical, Avenida Genebra, número 2, no Campos Elíseos, telefone 99408-9151. Doutora, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez se fazer presente no nosso programa. Então, hoje nós vamos trazer um assunto que até é bastante polêmico, porque a gente vai falar de convivência, a gente vai falar desse mundo que está aí, um mundo cão, onde as pessoas estão bem desencontradas. E hoje, a juventude hoje está partindo muito para o suicídio, cada vez mais. Porque, no ponto de vista psicológico, como é que a senhora vê isso? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Assim, é um tema ainda hoje muito polêmico, né, Edson? Muito questionado também. Porque nós estamos falando de uma juventude que cada vez mais estão distantes da sua família, embora dentro de casa. Então hoje nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos os nossos jovens para o quarto. Eles entram dentro do quarto, lá eles veem filmes que nós não sabemos do que veem, lá eles assistem vídeos que nós não sabemos do que assistem, lá eles ficam horas e horas, às vezes não saem nem para almoçar. Então, perdendo essa conexão, nós também começamos a não conhecer os nossos filhos, não conhecer as necessidades que têm, não conhecer as patologias que têm. Por trás de um suicídio, sempre haverá um transtorno mental. Sempre. Vai ser uma depressão, vai ser uma bipolaridade, vai ser uma esquizofrenia, algo vai ter. Se eu não conheço o meu filho para acompanhá-lo, certamente ele vai perecer nesse momento, porque eu também não conheço a necessidade dele. Então essa juventude, ela está cada vez mais reclusa dentro dos quartos, elas estão cada vez voltadas para os videogames, elas assistem um nicho que elas acham que é importante, não é mais aquela televisão que todo mundo sabe o que está passando. É um fone de ouvido e uma tela na sua frente que você aqui do lado não sabe o que está assistindo. Mas doutora, quem passou dos 50 tem também essa opinião. A gente não sabe, de repente não dá para você
culminar essas ideias, porque quando a pessoa tem tudo na vida ainda para desfrutar, ele vai suicida, ele vai e se mete no mundo das drogas. Conclusão, eu não sei o que leva um jovem a caminhar por esses caminhos. 80% é uma doença mental. Às vezes não tão aparente. Às vezes a pessoa não tem uma depressão, falando um pouquinho da depressão, às vezes ela não tem uma depressão maior, aquela característica que você vai ver aquela pessoa muito triste, você vai ver aquela pessoa trancada dentro do quarto. Às vezes ele tem uma distimia, que é uma depressão que ela é crônica, mas ela é mais leve. Ela deixa você irritada, ela deixa você triste, ela tira a sua energia, ela tira o prazer da vida, mas ela não trava você. E às vezes por trás desses problemas nós temos um problema de saúde mental. Pois é, agora, qual é a conduta do pai e da mãe quando está diante de uma situação dessa? Por exemplo, se você entra num quarto do seu filho, ele está lá na rede social, ele vai ficar muito pé da vida, está invadindo, isso é invasão de privacidade. E se você falar alguma coisa ainda, ele vai se sentir no direito de te contestar. Ô pai, respeita aqui as minhas coisas. O que a gente tem que fazer? Porque o psicólogo tem essa missão também, né? Além de apaziguador, ainda de orientador. De orientador, verdade. Eu acredito, Edson, que quando nós falamos de um jovem adulto, nós vamos lidar com uma certa dificuldade. Então nós temos que voltar um pouquinho no desenvolvimento humano e começar a educar as crianças. Quando a gente chega num adulto, tem mais de 18 anos, que muitas vezes trabalha, e enfim, ele se sente dono de si, é difícil o pai ou a mãe entrar ali, quando esse universo já está muito fechado. Ele vai dar mais ouvido para os amigos, para a namorada, para o namorado, para os colegas, do que para os pais. Então, muitos pais não conhecem seus filhos. Tem filhos que saem de casa por volta de meia-noite, os pais estão dormindo, e ele vai chegar em casa por volta de 6 horas da manhã, entra dentro de casa, fala com os pais, deita, dorme o dia inteiro e vai sair de noite de novo. Nós temos jovens de 30 anos, Edson, e muito comum isso nos consultórios de psicologia, que ainda não trabalham. É um filho único e aí fica lá o pai da videogame, da mesada, para um guri que já fez faculdade. Já tem uma faculdade, mas ele não trabalha, ele só fica dentro de casa. Então, gente, esse é o recado que o Isto é Manaus tem para você senhorinho, para você senhorinha. Olha, muita facilidade é sinal de dor de cabeça. Tudo tem que ter um limite, né, Edson? Eu preciso ter dentro de casa regras de convivência. Meu filho, você tem que fazer isso, você tem que levantar, você vai arrumar a tua cama, você vai escovar seus dentes. Vamos fazer pelo menos 1 ou 2 refeições, todos à mesa. Eu acho que isso é uma imposição e é um modelo comportamental imposto pelos pais. Porque se o pai e se a mãe também ficam ali isolados, eles não têm como trazer esses filhos para uma outra realidade, que não essa do isolamento também. Doutora, e o adulto? A gente falou do jovem para o suicídio. Vamos voltar então nesse tema. O adulto, o que leva o adulto, às vezes, a tirar a sua própria vida? Eu quero voltar um pouquinho no jovem, tá, Edson? Só um pouquinho. Às vezes o jovem, ele tem como pano de fundo um problema de saúde mental, que não é uma loucura, é um problema de saúde mental, e aí culmina com um desencanto, que pode ser amoroso, que pode ser do trabalho, que pode ser separação dos pais. Então ele tem, a gente chama de um fator desencadeante, para que possa, às vezes ele está ali no limite, tentando segurar a onda, tentando aguentar o sufoco, as agruras da vida, e vem uma decepção, ou amorosa, ou de trabalho, e aí ele fala, bem, para mim está tudo perdido. E aí quando ele comete o suicídio. Então eu vou continuar no jovem ainda mais um pouquinho. Existe o psicólogo que faz, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, quando a gente conversa nos briefings que a gente faz, essa dupla polaridade. O psicólogo consegue trazer esse jovem para uma polaridade positiva, para um caminho
mais amplo, mais aberto, mais sensível, eu diria? Quando é um comportamento normal da adolescência, porque o adolescente ele tem esse comportamento, às vezes, mais, mais explosivo, às vezes ele se recolhe um pouco mais, né, nessa polaridade que você está falando. Quando é dentro desse comportamento dito normal do adolescente, com o tempo vai moderando e a gente consegue. Mas se for um transtorno mental chamado bipolar, não. Aí precisa de tratamento médico, precisa do psiquiatra e precisa do psicólogo, o que nós chamamos de tratamento combinado. Ele vai ter que tomar medicação, ele vai ter que fazer psicoterapia para ele dar conta desse equilíbrio, dessa bipolaridade. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e na volta a gente volta falando já do problema do suicídio no adulto. Voltamos já.